Então, assim, olá, alunos da Escola Antônio Custódio de Mesquita, aqui é a professora Valdenice, e a gente está aqui hoje para fazer a correção da nossa última atividade de biologia do primeiro ano, do dia 13 de agosto. Lembrando, gente, que essa atividade ela chegou até vocês acompanhada, né, de um maravilhoso material estruturado que foi preparado para vocês com todo o zelo e carinho, né? Pensando assim em fortificar a aprendizagem de vocês, porque foi assim um material que trouxe todo um resumo dos principais assuntos estudados por vocês no primeiro semestre. Então, hoje a gente vai fazer a análise dessas questões de acordo com o tema abordado, ok? Lembrando que esse assunto, né, que veio resumidamente no material estruturado de vocês, ele também se encontra no livro didático de biologia de vocês, ok? Então, assim, as nossas 3 primeiras questões, elas foram relacionadas ao tema bases moleculares da vida. Então, assim, a nossa primeira questão, ela diz o seguinte: quais são os 3 grandes grupos, né, de carboidratos? Então, assim, carboidrato foi um dos assuntos que a gente citou, sabemos as funções, foi dado exemplo, né? E hoje a gente está perguntando aqui quais são, né, de acordo com a sua estrutura, como é que ele vem organizado, como são os grupos. Então, a nossa resposta aqui é que esses grupos dos carboidratos são os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. No nosso livro didático, a gente pode encontrar, né, esse assunto aqui, bem mais explicado, definição, exemplo. Então, você, aluno, pode estar procurando seu livro didático e fazendo uma breve leitura, né, para relembrar, ok? A nossa segunda questão, ela pede para você citar os 2 tipos de ácidos nucleicos existentes. Então, assim, quais são estes ácidos nucleicos? É o DNA e o RNA. Aqui eu quis destacar o que é que essa sigla significa, né? Então, o DNA é o ácido desoxirribonucleico e o RNA é o ácido ribonucleico, ok? Nossa terceira questão, ela pede para você dar exemplos de sais minerais que atuam na transmissão de impulsos nervosos. Então, o nosso livro didático também traz esse conteúdo, né? Assim como material estruturado sobre sais minerais. E aqui está pedindo 2 exemplos. Seria os íons de sódio, representado pela nomenclatura Na+, e o potássio, representado por K+, certo? Então, aqui foram as 3 questões trabalhadas sobre o primeiro assunto, ok? O nosso segundo assunto, turma, ele é sobre a descoberta das células, tá certo? E na nossa primeira questão, ele pede para você, aluno, descrever, né, o princípio da teoria celular apresentada por Matthias Sheldon e Theodore Chavan, em 1840. Então, esses 2 caras aí, eles foram cientistas, tá? Eles não descobriram a célula, porque quem descobriu a célula foi Robert Hooke. Eles estudaram, né, e conseguiram princípios do quais se tornassem, como é que eu posso dizer, uma teoria, que no caso, né, foi o que eles fizeram. Eles conseguiram provar, através destes princípios, a existência da teoria celular, ok? Então, quais eram estes princípios? Primeiro, que todos os seres vivos são constituídos por células e que novas células são produzidas apenas por meio da divisão de células pré-existentes, né? Então, é bem óbvio aí que eu só vou ter uma nova célula se eu já tiver uma célula anterior para que ela possa se dividir, ok? Na nossa segunda questão, ele pede para você definir carioteca. Então, carioteca, ela vai estar presente onde? Na célula, né?
Essa carioteca, gente, ela é uma estrutura que delimita o núcleo e separa o seu conteúdo do citosol. Ela é formada por duas membranas justapostas com um espaço interno, ok? Então, é essa a definição de carioteca. Na nossa última questão, ele pede aqui para você citar as duas principais funções da membrana plasmática e suas definições, né? Aqui a gente pode ver que a primeira, né, é o reconhecimento de substâncias por meio extracelular, o que pode gerar uma resposta por parte da célula e alterar suas funções, ok? O nosso segundo exemplo aqui, né, seria o transporte de moléculas, ou seja, a passagem de moléculas para a membrana. Então, galera, acredito que tenha sido mais ou menos isso, né? Ou pode ter sido em outras palavras que vocês responderam suas questões, mas que foi de acordo com o material do qual vocês estavam pesquisando, ou material estruturado ou livro didático. Lembrando, turma, que essa semana nossa atividade está no portal, né, da escola, e vocês podem estar pesquisando nesse material estruturado que foi disponibilizado para vocês, ou também no nosso livro didático, tá certo? Então, assim, um abraço a todos e bons estudos. Vamos manter o foco, ok?